nada. Ela está pensando, ela faz parte daquele processo. Nós escolhemos 25 comissários de bordo e fomos mapear o que é que faz eles terem sucesso. Veja, se você quer treinar padrões de excelência, se você quer fazer processos funcionais na companhia, é um processo de fundo e efeito. Não é tanto o efeito que você quer ver reproduzido, é o fundo. Se você fizer treinamentos baseados no efeito, sorria quando você vira o cliente, você está treinando mico. A gente está treinando, a gente está no circo, falando, bom dia, seja bem-vindo, senhor. Bem-vinda, senhora. Sim, é importante dizer senhor, é importante dizer senhora, é importante ter padrões, inclusive de simpatia, de se vestir, e em ambiente dizer sim, boa viagem, senhor. Mas esse ser humano tem que estar lá presente. Então, lá na TAM, a gente descobriu que os melhores comissários de bordo que faziam isso lindamente, inclusive uma delas que eu voando naturalmente secreta, voando para cima e para baixo, conhecendo o comissário, e, né, fiquei fazendo pergunta fora de hora. Então, tinha um livro da TAM, vocês lembram? O Céu é o Limite? Acho que é do Lobos. Escreveu um livro chamado O Céu é o Limite, que contava um pouco a história de serviço da TAM. E eu perguntei para essa comissária, você já leu o livro do Lobos, O Céu é o Limite? Ela trabalha na TAM. O livro é sobre a companhia. Ora, eu achei que perguntar para uma pessoa de lá, e que espetáculo. Ela sorriu para mim, disse, estou com o livro, não terminei de ler, mas é fantástico. Fora do script. Uma pergunta fora do script, né, para alguém que está treinadinho ali. Então, entre os ases da TAM apareceram pessoas que a motivação... Qual é a motivação para um comissário de bordo atender bem? O que vocês acham? Gostar do que faz. Gostar de gente ajuda muito para trabalhar em serviço. Aprendi como empreendedora brasileira espetacular que tem que gostar de gente para a gente empreender aqui. Estar feliz, não ter medo de gente. Mas tem uma motivação que é mais secreta. E essa vocês precisam descobrir de uma forma objetiva na sua gente. Para poder fazer o change management nascer do lugar certo. Aonde esse forno fomenta a mudança não é nessa coisa mais, não é no aparente do aparente. É um pouquinho no oculto do aparente. Né? Um desses comissários, fazendo entrevistas e gravando, porque a gente ficou gravando e ouvindo, né? Onde você mora? O que você gosta de fazer de fim de semana? Quem são seus amigos? No que você acredita? Os valores desse cara. Eu precisava descobrir por que esse cara era tão bom. O que fazia? Eu queria trazer gente parecida. Eu queria fazer um spread out de uma cultura que eu tinha ali. O benchmarking de dentro da sua casa é o melhor, né? Você, mais de você em você mesmo. Se o Etapa não tivesse feito essa logo, eu ia roubar ela para mim, né? Você descobriu o seu bom e multiplicar. Eu precisava saber como é que eles viviam. E um desses caras revelou para a gente que ele tinha... a gente traduziu, né? Quer dizer, ele não falou com essas palavras, mas o que a gente descobriu é que ele queria ser famoso. E o Quantum ajuda a medir isso, né? A gente encurta um pouco. O Quantum é uma ferramenta que ajuda muito, porque a gente vê lá no alto C dele que isso estava lá, né? Mas ele disse assim, eu gostaria que o passageiro soubesse o meu nome sem olhar para o meu crachá. É isso que me motiva a fazer um bom serviço. Pensa nisso, você tem um crachá. Seu nome está no crachá. Você faz um trabalho. O passageiro é passageiro, não é nem um cliente que vem e fica. Eu quero que esse passageiro, quando voltar, saiba meu nome sem olhar no meu crachá. Olha, isso não vai acontecer se não fizer alguma coisa especial para ele, você concorda? Então aí você estrutura uma mensagem de treinamento que naturalmente tem muito de conscientização, desejo, por fim o reforço, né? Baseado em coisas que você sabe que funcionam. Desejo de ser famoso, eu quero, e as razões subliminares que nós temos para fazer as coisas que nós fazemos, né? Às vezes são reconhecimento, às vezes é a coragem, às vezes é a justiça, às vezes são mudanças. Tem movimentos intrínsecos que você tem que pesquisar quais são. Né? Porque são esses que podem fazer a mudança nascer na direção certa. Uma vez eu fiz um trabalho para um banco internacional, que eu não me lembro o nome, mas um banco que está no mundo inteiro. E eles fizeram um projeto para 40 países emergentes.
Então, nós vamos juntar todas as agências dos bancos desses países emergentes e eles vão ter uma política única de metas, de objetivos corporativos a alcançar. E nós fomos chamados, eu, pela Cotomip ainda, o Greener, envolvido, e trabalhamos com esse pessoal, e até hoje trabalhamos com alguns bancos, porque não funcionava a política mundial que eles fizeram. Aqueles 40 países tinham um quadro do tamanho daquela parede ali, com os 10 mandamentos de meta estratégica corporativa. Mas eles não faziam. E aí nós perguntamos à direção central do banco, no mundo. Os presidentes dos bancos desses países foram consultados? Você teve a oportunidade de sentar à mesa deles, dividir o projeto? Não. Não vai funcionar. E aí estamos falando de liderança formal. A liderança formal deve ser honrada. Vocês devem ter já estudado Bert Hellinger um pouquinho, para saber que honrar a energia dos antecessores é o que te dá força para poder seguir, né? Então, eu estou falando de constelações familiares, no Bert Hellinger. Então, é preciso honrar o anterior. A liderança formal tem que ser consultada também. Portanto, a pergunta é, que pessoas você vai consultar e com quem você vai negociar para a implantação do processo de mudança que você deseja no seu grupo? Como sentar-se à mesa deles? Que perguntas fazer? Como conduzir esse processo? Não adianta, como disse o Cabral, meu amigo Cabral, da Dom Cabral. O Cabral é um professor da Dom Cabral. Nós fizemos uma palestra, eu dei muita risada com ele, porque ele estava falando desse change management de cultura, em que agora a gente ouve as pessoas. Então, eles dizem que resolveram fazer isso lá na obra, na construção civil. E aí o engenheiro chama, disse, não, agora tem que ouvir, eu vou ouvir os peões. Então, ele chamou os peões de manhã na obra e disse, olha, tem uma rachadura ali, alguém tem uma ideia do porquê e tal? E aí os peões, né, um olhou para baixo, o outro olhou para cima, virou de lado, aí um catou um pauzinho, foi lá cutucar só para alguém fazer alguma coisa, né, aquele silêncio. Cutucou, então, no dia seguinte, todos faltaram ao trabalho. Eu falei, esse troço vai cair. O engenheiro não sabe por que está rachado. O prédio vai cair, sai daí que, olha, estamos... O processo de consulta e participação exige a gente também não querer ir de um ponto ao outro. Você vai passar por um processo de encontrar metodologia de comunicação, e aí nós vamos concluir falando das competências de comunicação, de rapport, de fazer perguntas, e que perguntas específicas você vai fazer para consultar essas pessoas, e o que você vai fazer com a resposta. Mas não pode lançar. E as pessoas que estão muito, como nós estamos muito embebedados por uma cultura cartesiana, ou por uma cultura mais lógica, a gente tende, quando a gente quer ser democrático, a exagerar, né? Então, deixa eu sentar, agora tem que ouvir, né? Então, eu ouvi lá no curso que eu tenho que ouvir, então agora eu vou e pergunto como é o que pode ser isso. Então, é preciso a gente trabalhar um pouco a maneira de criar essa interação sem perder um rumo, um norte e um objetivo, que nós possamos, sim, com clareza, tratar juntos. Então, é ser lógico e complexo ao mesmo tempo. Nós não estamos descartando a clareza, a lógica, a visão do processo em etapas, mas ele precisa ser integrado com outras coisas, né? Bom, nós fizemos um processo de consulta aos líderes formais e informais desses 10 países, e aí as pessoas compram. Então dá trabalho. Você não pode sair por aí ouvindo todo mundo antes de liderar um processo de mudança. Não há tempo físico para isso. Agora, principalmente, e aí eu começo a finalizar o nosso bate-papo falando das habilidades, você deve entrar nesse mundo sem a expectativa do controle das pequenas partes. Eu vou contar aquilo do genoma, porque eu achei aquilo tão bacana que eu preciso contar para vocês também. Eu estive num congresso sobre caos, complexidade, e o estudo de genoma aconteceu na Unesp pela Rocha, aqui em São Paulo. A Rocha fez uma apresentação brilhante sobre o estudo de genoma. E eles estão fazendo um estudo em sementes, lá é uma faculdade de agronomia, em animalitos, e é uma faculdade científica.